Na aula de hoje, nós vamos ver sobre a estrutura da parede celular bacteriana. Antes de começar essa explicação, eu gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e comentar. Antes de falar sobre a parede celular, nós vamos falar sobre a membrana citoplasmática. A membrana citoplasmática ela é uma bicamada fosfolipídica, e aí os fosfolipídios são compostos por uma parte apolar, que são os ácidos graxos, ligados a moléculas polares, que são os gliceróis, né? Então, nós temos aqui a representação de um fosfolipídio. A membrana citoplasmática das bactérias apresenta diversas funções. Atua como barreira de permeabilidade, ou seja, seleciona quais moléculas vão entrar e sair da célula. Funciona como um sítio de ancoragem de proteínas. Então, muitas proteínas que estão ao longo da membrana citoplasmática funcionam como transportadora de moléculas, tanto do meio externo para o interno, quanto do meio interno para o meio externo. Atuam como fonte de conservação de energia. É importante relembrar que as bactérias não apresentam mitocôndria. Então, as reações de conservação de energia vão acontecer na membrana citoplasmática e ela é energeticamente carregada. Aqui abaixo, nessa foto, nós observamos uma ultramicrografia eletrônica em que nós podemos, então, evidenciar a bicamada fosfolipídica. A membrana citoplasmática, ela apresenta uma grande quantidade de proteínas transmembrana. Essas proteínas são importantes, pois elas vão determinar quais moléculas entram e saem da célula. Além disso, a gente vai apresentar, permeando toda a membrana citoplasmática, ao lado das moléculas de fosfolipídios, moléculas chamadas opanoides. Essas moléculas são parecidas, apresentam funções parecidas com a dos esteróis, que a gente observa nas células eucariotas. Essas moléculas atuam na maleabilidade da membrana citoplasmática. Então, a membrana citoplasmática ela vai, então, ter uma função muito importante nas bactérias e acima dessa membrana citoplasmática, as bactérias, em geral, vão apresentar paredes celulares, que podem ser do tipo gram-positivas ou do tipo gram-negativas. A grande maioria das bactérias vai apresentar um desses dois tipos de parede celular. Então, nós vamos observar agora a estrutura da parede celular dessas bactérias. Tanto a parede celular das gram-positivas quanto das gram-negativas são compostas por uma estrutura chamada peptídeo-glicano. O peptídeo-glicano ele é formado por uma série de camadas, como eu vou evidenciar aqui à direita. Ele é formado por uma série de camadas. Cada uma dessas camadas é composta pela ligação sucessiva de dois carboidratos, a N-acetilglicosamina e o N-acetilmurâmico, NAG, NAM. Então, nós vamos nos referir a essas moléculas como G e M. Então, nós observamos aqui que cada uma dessas camadas vai ter, então, esses dois monômeros de carboidratos. Então, aqui, GM, GM ligados sucessivamente. O N-acetilmurâmico, ele apresenta, então, a ligação de 4 aminoácidos, que a gente observa aqui, que são a L-alanina, ácido D-glutâmico, ácido diaminopimélico, ou DAP, e D-alanina. Algumas bactérias vão apresentar aqui, no lugar do DAP, uma molécula de L-lisina. Então, cada uma dessas camadas, além de apresentar esses dois carboidratos, vão apresentar, então, essas 4 moléculas ligadas ao ácido N-acetilmurâmico. A importância, então, da gente ter essas 4 moléculas é porque a camada inferior também é formada pela mesma estrutura e essas 4 moléculas da camada inferior vão ser responsáveis, então, por fazer a ligação cruzada com as moléculas da camada superior. Especificamente, quem faz a ligação é o ácido diaminopimélico da primeira camada com o primeiro aminoácido da segunda camada, que é o D-alanina. Então, a importância disso é que nós temos uma ligação cruzada da camada superior com a camada inferior. Então, essa ligação cruzada fornece rigidez para a parede celular das bactérias.
Aqui nós temos a representação de uma outra estrutura que pode ser formada. No caso aqui, a gente vai ter a ligação da L-lisina, né, aqui ao invés do DAP, ligado a 5 aminoácidos, né, de glicina, que se ligam sucessivamente aos 4 aminoácidos e que se ligam à camada inferior da parede celular. Então, aqui nós observamos que essa estrutura, ela é, então, toda conhecida como peptídeo glicano. Então, quando a gente observa a parede celular das bactérias gram-positivas, nós temos, então, a membrana citoplasmática e, logo acima, nós temos uma camada espessa de peptídeo glicano. Além disso, nós temos 2 outros tipos de moléculas permeando essa camada de peptídeo glicano, que são os ácidos teicoicos e os ácidos lipoteicoicos. A diferença entre eles é que os ácidos teicoicos ficam completamente embebidos aqui na parede, né, de peptídeo glicano, enquanto os ácidos lipoteicoicos vão ter uma porção lipídica que vai interagir com a membrana citoplasmática aqui dessa bactéria. Então, os ácidos teicoicos e lipoteicoicos, eles são importantes para a captação de cálcio e magnésio para serem transportados para dentro da célula. O outro tipo de parede celular que nós temos é a parede celular das bactérias gram-negativas. A parede celular das bactérias gram-negativas, ela é mais complexa. Como exemplos, nós temos aqui as bactérias E. coli, né? Salmonella e Shigella. Então, vamos observar essa estrutura num nível maior de detalhes. Aqui nós temos a parede de peptídeo glicano, diferente da parede das bactérias gram-positivas, nós observamos que a parede das gram-negativas aqui, a parede de peptídeo glicano, ela é mais delgada, ela é mais fina. Acima dessa parede de peptídeo glicano, nós temos essa estrutura que é conhecida como membrana externa. Também faz parte da parede celular das gram-negativas e é chamada de membrana externa. A membrana externa, ela é composta por fosfolipídios, que vão apresentar, então, aquele caráter de ter uma parte apolar e uma parte polar. E aí nós observamos também proteínas transmembrana, que também são importantes para o transporte de moléculas do ambiente externo para o interno e vice-versa. E, além disso, na membrana externa das paredes celulares das bactérias gram-negativas, nós temos a presença dessas moléculas aqui, ó, aderidas à membrana externa, conhecidas, então, como LPS, que nós vamos ver em maior nível de detalhe logo em seguida. O LPS é essa molécula composta por 3 partes, que é o polissacarídeo O específico, o polissacarídeo cerne e o lipídio A. As moléculas de LPS são importantes para fornecer rigidez à membrana externa da parede celular das bactérias gram-negativas. Essa molécula também ela apresenta toxicidade para o hospedeiro, para o ser humano. Nós observamos, então, que a parte da molécula responsável por essa toxicidade é o lipídio A. Então, nós dizemos que o lipídio A é conhecido como uma endotoxina. Então, quando nós entramos em contato com essa porção da molécula, nós podemos, então, desenvolver diversos sintomas, dentre eles febre, o que faz com que essa molécula seja conhecida como uma molécula pirogênica. Então, resumidamente, nós temos aqui à esquerda a parede celular de uma bactéria gram-positiva, a qual apresenta uma camada espessa de peptídeo glicano, além de ácidos teicoicos e lipoteicoicos. E aqui à direita nós temos a parede celular da bactéria gram-negativa, que vai apresentar, então, espaço periplasmático ou periplasma, camada delgada de peptídeo glicano e membrana externa. A membrana externa formada por fosfolipídios, proteínas transmembrana, além de moléculas de LPS. Muito obrigada.